Estamos aqui com o pioneiro Klaus Nixdorf. Senhor Klaus, o seu pai, Oswaldo Nixdorf, foi um dos primeiros a chegar em Rolândia. Que ano que ele chegou? Ele chegou em 1932, foi o primeiro que pisou aqui na terra, em abril. Como que foi o trabalho dele no início? Ele trabalhou um ano na Companhia de Terras, foi o primeiro diretor técnico da Companhia de Terras em Londrina, e depois ele abriu a colonização alemã de Rolândia. E o trabalho dele consistia exatamente em quê? Ele era orientador, ele dava dos colonos. assessoria, né? Ele recebia os colonos na casa de recepção e treinava os colonos na parte, por exemplo, de costumes, línguas, etc. E minha mãe na parte de alimentação e prevenção de doenças, etc. Então, os colonos vinham e ficavam um tempo na casa de recepção e depois iam para os seus sítios, né, para suas fazendas. Senhor Klaus, o senhor tem ideia de quantos pioneiros o seu pai deu assessoria naqueles anos 30? Os primeiros pioneiros nem vieram da Alemanha. Ele teve que, como ele tinha reservado uma área da Companhia de Terras para os pioneiros alemães, ele teve que trazer do sul, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estado de São Paulo. Eram 11 famílias, porque na Alemanha não havia condições de trazer os primeiros colonos. E ele então os hospedava, ensinava e orientava principalmente sobre a agricultura brasileira. E as dificuldades foram muitas, né, seu Klaus? Para derrubar a floresta, preparar a terra, conta como é que foi. Foi difícil, só para você né? ter uma ideia, na época você derrubava uma árvore, quem mais derrubava árvores durante o dia era um herói, né? Hoje, se derruba uma árvore, você vai 30 anos para a cadeia. O machado, né? Tem que ser bom, né? Exatamente. E o mais interessante é que os colonos alemães sofriam muito por causa do clima. Então, quem fazia a derrubada realmente eram os cearenses, lá do baianos, mineiros. Enquanto um batia com o machado seguidamente, como se fosse um relógio, o alemão dava umas 6 batidas e parava para descansar, né? Então era extremamente difícil na época para derrubar o mato. Senhor Klaus, depois a terra, mesmo depois do tombamento e da queimada, a terra ficava trançada de cipós, né? Me conta, raízes, cipó me e explica principalmente essa os tocos, né? Nós não tínhamos na época ferramentas, ou como se tem hoje, tratores para tirar os tocos. Então se plantava no meio dos tocos. E das raízes, que continuavam ali, né? Exatamente. Só que o resultado era muito grande porque a terra era muito fértil. Então as colheitas eram muito grandes. Só que o problema era que a maioria dos colonos traziam de seus países sementes ou então mudas para plantar aqui, mas eram climas temperais e não tropicais como é aqui. Então a maior parte dos colonos no começo não ganhavam nada, porque o produto não trazia resultado para eles. Foi daí que meu pai, como agrônomo, ele orientou o que dá nessa região, entendeu? Por isso que ele se tornou o líder, vamos dizer assim, o homem que orientava todo o pessoal no começo. Não só os alemães, como também italianos, japoneses, etc., que estão lembrando dele até hoje. Senhor Klaus, o senhor tem lembrança, teu pai falava das primeiras safras no norte do Paraná, Londrina, Cambé, sim, Rolândia? Com certeza. Você viu no filme hoje à tarde passado aqui na Fazenda Bimini, que os primeiros produtos que meu pai plantava e sugeria para o pessoal plantar era desde cana-de-açúcar, mandioca, lógico, arroz e feijão e o tung. E se investiu muito no tung. Quase ninguém conhece tung, né? Tung não deu resultado nenhum. Outra coisa, se plantava alfafa. Alfafa que é uma terra alcalina e aqui a terra é muito ácida, então não dava alfafa. Então, pouco a pouco se percebia quais os produtos que davam resultados aqui na região de Rolândia, né? O café veio depois? O café veio bem mais tarde, entendeu? E foi o boom, né? Foi para quem conseguiu plantar café durante 10 anos, ficou rico, né? Realmente. Senhor Klaus, e as primeiras dificuldades do pioneiro com relação à medicina, fazer compras? Não tinha nada disso aí. Nós tínhamos um médico em Londrina, Dr. Miller, Kurt Miller, que foi o primeiro médico de Londrina, e ele passava uma semana em Heimtal, atendendo os colonos, depois uma semana em Rolândia, com muita dificuldade, mas nós não tínhamos farmácia, não tínhamos remédio, então era tudo na base de coisas naturais. Inclusive, você tem uma ideia, para curar dor de barriga, se esquentava um tijolo para colocar em cima da barriga, né? Seu Klaus, e depois que chegou o trem, aqui em Rolândia foi em 36, né?
Aí já melhorou muita coisa. Explica. Melhorou bastante, inclusive foi o único veículo que nós tínhamos de comunicação. Só para você ter uma ideia, eu queria tanto estudar, depois que meu pai recebeu de volta do governo a propriedade dele, ele foi preso durante a guerra por ser agente consular e também diretor da colonização, e eu queria muito estudar, e a única maneira é estudar em Londrina. Então eu ia a pé até na rodovia, que era tudo, na época, muito no começo, e pegava uma carona, ou num caminhão, ou caminhão de tora, ou então numa caminhonete, e estudava à noite em Londrina. Para voltar, eu tinha que vir de madrugada, e eu saía do estadual, que chamava na época a escola em Londrina, e fui até a Estrada de Ferro, e lá na estação eu tinha que esperar o trem que vinha de São Paulo. E ele era para vir 1h da madrugada, mas nem sempre estava no horário. E eu consegui daí uma amizade com o locomotista, com o maquinista, porque eu não tinha dinheiro, e andava dentro da locomotiva. E ele não podia parar na Granja Nixdorf, onde ele passava quase 3 quilômetros por dentro da propriedade nossa, mas ele podia devagar. Aí eu pulava, rolava em cima daquelas pedras do lado do trilho e ficava preso na erva cidreira. E de lá depois eu descia a pé. E quando eu não era amigo, eu tinha que descer em Cambé e vinha os 4 quilômetros de madrugada até na propriedade. E 5h30 da manhã, o pai já chamava para irmos para a roça, porque o começo era extremamente difícil. Seu Klaus, gostaria que o senhor falasse também a respeito da Companhia de Terras Norte do Paraná, que fez esse excelente trabalho em todo o norte do Paraná, de Jataizinho até Maringá, Umuarama. Explica para nós. A Companhia de Terras Teu pai era parceiro da companhia, né? Sim, a Companhia de Terras foi uma coisa assim extraordinária. Eles, na época, aproveitaram quando quebrou a Bolsa de Nova York em 1929, que estava quebrando o mundo inteiro, anunciaram nos jornais, na revista, nos rádios na Europa: vem para cá que vocês não vão passar fome. Por isso vieram para cá 33 nacionalidades. Né? Uma coisa, uma história fantástica. Inédita no mundo inteiro, né? E 12 estão estabelecidos até hoje aqui. E esse pessoal veio, e a Companhia de Terras buscou os mesmos lá em Santos, e cada vez que vinha um navio japonês, estava lá um japonês, o Dihara. Cada vez que vinha um alemão, estava lá o Flöringer, então o meu pai, às vezes, né, para chamar eles para cá. E a companhia pagava a despesa de trem, primeiro até Ourinhos, depois até Cambará e depois até Jataí. E daí o pessoal vinha por terra, nas costas dos burros, nadava pelo rio Tibagi para chegar a Londrina. Esse foi o começo muito difícil. E a Companhia de Terras trouxe de vários países especialistas. E trouxeram meu pai de Sumatra, da Indonésia, como técnico em colonização. Ele foi o primeiro diretor técnico da Companhia de Terras Norte do Paraná. Seu Klaus, vamos fazer umas perguntas, se o senhor se lembrar, o senhor responde, se não, diga que não. Primeira padaria de Rolândia, foi do Dietz? O Max Dietz, né, que apareceu nesse filme hoje, entendeu? Ele foi um dos primeiros em várias coisas, entendeu? Inclusive, mecânico, né? Ele estava antes aí do que do Hotel Rolândia. Muita gente disse que o Hotel Rolândia foi a primeira construção de Rolândia. Claro que não. Ninguém ia construir um hotel Faltou no meio documentar, do mato, então, né? Isso. O primeiro hospital, o primeiro Secos e Molhados, foi o... Tinha o Raio, né, que era um dos portugueses antigos, foi um dos primeiros também. A Casa Guilherme, que era o lugar de encontro dos alemães, cada um recebia até suas correspondências na Casa Guilherme, onde eles se encontravam, principalmente aos sábados, para trocar ideias sobre vários assuntos, entendeu? E os primeiros médicos, né, você lembra que o Dr. Xenofonte, por exemplo, né, que foi um dos primeiros a chegar também, e que nos socorreu, porque não era fácil não. E o hotel, o senhor falou, Hotel Rolândia, né? Secos e Molhados, tem a Casa Brunhosa também, né? A Brunhosa. Foi uma das primeiras, ou a primeira também. Talvez, né? E no começo Rolândia, é claro, não tinha em conta, Rolândia não tinha energia elétrica, nem na cidade, né? Era tudo na base da lamparina. Vela, né? E eu contei agora há pouco, lá embaixo, acho que você assistiu, minha mãe, por exemplo, ela saiu da Alemanha, chegou a cantar óperas, né, em Hamburgo, deixou tudo lá para vir para o mato aqui. Lá com energia elétrica. Exatamente. E aqui ela trouxe da avó dela uma caixinha de couro, que está lá no Museu da Londrina, com agulhas, fieiras, etc., né, linhas para costurar meias e costurar botões, etc. E ela nunca usou porque aqui todo mundo andava descalço.
e o que ela usava com as agulhas à noite debaixo de luz de vela, tirar os bichos de pé dos colonos, conforme... Klaus, mesmo o pessoal da roça nos anos 30, como o pessoal que morava aqui na vila de Rolândia, ele sofreu muito com pernilongos. Como é que conta essa parte aí? Sim, às vezes quando a fumaça aparecia com as queimadas, os pernilongos morriam também. Mas nós sofremos muito com isso, mas não só pernilongo, principalmente aranhas, essas caranguejeiras, baratas, etc., que as nossas casas eram feitas de palmito, e eles ficavam dentro do palmito. E quando vinham as formigas andadeiras, e milhares e milhares, esses bichos todos saíam do meio do palmito para ficar em cima das nossas camas, em cima das mesas, etc. Foi um inferno. E a água era tirada de poço, quando não de mina? Sim, no começo, lá na nossa propriedade, nós tínhamos uma mina mais alta que a casa, né? Certo. Mas a maioria tinha um poço, sempre assim, entre 20, 23, 24 metros de profundidade. Os fogões eram a lenha, fogões Tudo caipiras ou o econômico? É tudo a lenha, nem se podia imaginar qualquer outra coisa, era tudo na base do fogão a lenha. Algumas famílias alemães tinham um sistema de serpentina para aquecer a água, vocês tinham ou não? Não, isso foi bem mais tarde, foi bem mais tarde. O que era gostoso naquela época, nos anos 30? O senhor era bem criança, mas o seu pai falava o quê? O que era bom? A amizade, o companheirismo, ajuda mútua? O que o nosso pai fazia, ele reunia para qualquer tipo de festa, um casamento, um batizado era normalmente em grupo, ele reunia o pessoal e aí eles cantavam, dançavam, etc. E sempre tinha alguma palestra de alguém. E a bebida era gelada ou quente? Na época não tinha nada disso, né? Cerveja gelada não tinha? Não tinha nada, né? Churrasco? Churrasco sim? Não, também no começo não se sabia nem o que era churrasco. Mas os alemães festavam? Sim, as festas eram grandes. Haja visto que por causa disso que eu fundei o Germânico, o grupo da alemão, que todo mundo queria se encontrar outra vez, porque depois da guerra o pessoal se despertou no sítio, nas fazendas, e ninguém mais se reunia de vergonha do que o Hitler fez, certo? Então eu consegui, a partir de 87, fundar uma organização, a gente se reúne uma vez por mês para lembrar e fazer as nossas festas, danças, cantamos, nós temos um coral, fazemos muita música, né? Sr. Klaus, para encerrar a entrevista, que a minha bateria está acusando o final, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo de Rolândia e do norte do Paraná da importância do amor que a família Nixdorf tem por esses solos, por essa região. Essa mensagem é extremamente importante. Nós, a maioria dos brasileiros, principalmente de Rolândia, Londrina, etc., não preservam a história. A minha mensagem é no sentido de que devam correr atrás da história. Nós temos hoje documentos, nós temos fotos, nós temos tanta coisa que nós podemos relatar a história da região. Tem o meu blog na internet? Isso, o teu blog. Nós temos esse filme que foi mostrado hoje, em 1935, né? Para que nossos filhos, nossos netos saibam de onde que eles vieram. Né, seus descendentes, seus ascendentes, entendeu? Para a gente registrar essa história. Sr. Klaus, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e a tua família. Sucesso aí. E conte sempre com o blog do Farina. Eu agradeço essa oportunidade, Farina. Realmente você foi extraordinário a me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa querida cidade e querida região do Norte do Paraná. E aí o senhor olha do lado para ver o ambiente, se é propício. Casas do tempo da colonização, né? Exatamente. Peroba rosa, né? Isso. Muito bem. Dá tchau aí. Obrigado, hein? Obrigado.